Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar andamento à nossa disciplina, nosso conteúdo, seguindo para o primeiro vídeo aula desse bloco da nossa abordagem de hoje. A gente finalizou a aula passada abordando o artigo 16, que fala do arrependimento posterior. Tá? Nós vamos agora avançar para o artigo 17 do Código Penal, que trata do crime impossível. Tá? Crime impossível está referendado no artigo 17, onde nos traz de maneira singular a observação que aborda os crimes que não tem como se realizar, ou por inobservância do meio ou do objeto que venha a ser utilizado. Tá bom? Mas vamos interpretá-lo e vamos entendê-lo de maneira bem detalhada. Bom, então, o que diz o artigo 17? Não se pune a tentativa, quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível que se consume o crime. Então, quando não tem como punir uma tentativa de um crime que não tem como se consumar. Por óbvio, porque ou o cidadão está usando alguma coisa que não vai ter como efetivar o crime, ou ele está tentando cometer um crime contra alguém ou algo do gênero que não tenha mais como ser atingido. Tá? Mas, professor, estou confuso. Bom, nós vamos avançar agora, entendendo parte a parte desse artigo 17, propriamente dito, do crime impossível. O conceito, tá? O conceito de crime impossível é uma tentativa não punível. Tá? Quando a gente fala de uma tentativa não punível, é porque o agente infrator, ele está tentando ou está utilizando meios totalmente ineficazes. Está utilizando meios que não vão conseguir, em hipótese nenhuma, em condição alguma, gerar o crime. Tá? Portanto, trata-se de uma tentativa não punível. Por que não punível? Porque não tem como a gente punir algo que efetivamente não vai virar crime. Ok? Então, sendo uma tentativa não punível, em o agente usando meios ou objetos que não tem como configurar o crime, é por óbvio que a consumação do mesmo jamais vai se concretizar. Em a possibilidade de concretização de geração de um resultado não ter como se realizar, nós estamos diante de um crime que jamais poderá se realizar. Sendo assim, em outras palavras, nós estamos diante efetivamente de um crime impossível. Tá? Por exemplo, genericamente falando, um exemplo cru, atirar para matar em um cadáver. Bom, eu posso descarregar uma pistola 380 num cadáver. Se o cidadão já está morto, eu vou apenas gastar bala e perder meu tempo. Por quê? Porque a execução, o meio que eu estou utilizando, atirar num cadáver, sendo que tu atirar em alguém, tu tá querendo que essa pessoa venha a óbito. Tu jamais vai trazer alguém a óbito se essa pessoa já está morta. Portanto, é um meio totalmente ineficaz. Tá? Um exemplo claro de crime impossível. E quando a gente fala do objeto, tá? Eu falei do meio. Atirar num cadáver é um meio que jamais vai se concretizar, jamais terá um resultado. E quando a gente fala do meio, um meio totalmente ineficaz, do objeto, tá? Bom, quando eu pego um objeto, vamos lá, eu saio para cometer, eu decido que vou eliminar um desafeto, tá? Eu pego o meu revólver e vou fazer o serviço, tá? Só que eu chego lá e eu vou atirar, só que eu estou com a arma descarregada. Em que hipótese, em que termos eu conseguiria cometer um assassinato com a arma descarregada, né? Só se fosse na coronhada, porque no tiro não teria ser. Sendo que a ação inicial e o desejo era cometer o homicídio alvejando com disparo de arma de fogo. Como eu vou disparar com arma de fogo se essa arma de fogo está sem projétil? Portanto, o objeto que eu estou utilizando, ele não tem como produzir o resultado que se espera. Ou seja, um revólver sem cartuchos, sem balas, sem projéteis, não tem como projetar, não tem como efetivar o homicídio. Tá? Então é o exemplo de meio, que eu falei de atirar num cadáver, e exemplo do objeto ineficaz, que é tu usar uma arma sem cartucho. Não tem como, em hipótese nenhuma, esses dois exemplos que eu citei, concretizarem um crime, concretizarem um objetivo definido. Tá? Bom, essas são as duas hipóteses centrais do crime impossível. Vamos reforçar de novo essa parte para a gente gravar. Então, pessoal, quando a gente falar do delito impossível por ineficácia absoluta do meio, delito impossível por ineficácia absoluta do meio utilizado. Tá? Quando o meio empregado pelo agente, ele é absolutamente ineficaz. Ou seja, jamais poderá produzir o resultado. Falei antes da questão do cadáver. Tá?
Boto outro exemplo aqui para vocês. Quando a gente querendo matar uma vítima utilizando veneno, tá? Só que ele mistura açúcar. E aí, por engano. De que maneira alguém vai morrer por açúcar? Aí vai ter um brincalhão que vai dizer, mas ele é diabético, pode morrer. Gente, brincadeira à parte. Mas na prática, não tem como tu eliminar a vida de ninguém com veneno se tu tá botando no alimento açúcar. Então, o meio utilizado, tá? O meio utilizado não vai se concretizar. Ele botou açúcar achando que era arsênico, tá? Por exemplo. E era açúcar. É um exemplo singelo, mas dá para a gente entender a lógica do processo de interpretação do crime impossível. Tá? O meio utilizado faz com que jamais ocorra crime. Por isso, chamamos de crime impossível. E a outra opção para reforçar o lembrete é quando for a questão da impossibilidade de efetivação pelo objeto. Tá? Ou seja, quando o objeto, exemplo da arma descarregada antes, quando o objeto for o motivador da impossibilidade de execução, da impossibilidade de gerar resultado. Tá? Aí quando existe o objeto capaz de gerar efetivamente o dano, tá? Ele torna impossível, assim como o meio, o resultado. Trago outro exemplo também, como eu falei da arma descarregada, trago outro. Tá? Tu pegar aí para acertar uma pessoa, um pau podre. Tá? Um exemplo mais simples que esse, não vai fazer nada, um pau podre não vai nem encostar, já vai desmanchar. Tá? Então como é que tu pretende matar uma pessoa a pauladas, como acontece por aí, com um pau podre, que nem arrisca nem conseguir ser erguido. Tá? Então são exemplos assim bem práticos, pessoal, e bem fáceis, bem comuns, para a gente entender que o crime impossível é aquele crime efetivamente que não tem como se realizar, é aquele crime que efetivamente jamais poderá gerar um resultado, é aquele crime que não pode vir a ocorrer porque ou o cidadão usa de um meio que faz com que não exista a possibilidade, tá? Eu vou lá vou pegar uma pedra e vou bater na cabeça de um cara que está morto. Ou eu vou lá pegar, vou atirar com uma metralhadora, vou metralhar o cara sem um cartucho na metralhadora. São questões que envolvem que a ação, diga-se o meio, ou o objeto, ou seja, o que está se usando para executar a ação, não tem efetividade, não tem funcionalidade, e, portanto, tornam impossível, artigo 17 do Código Penal, a efetivação do crime. Tá? E aí faz sentido quando a gente lê no Código, no artigo 17, que diz assim: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. É exatamente o que nós falamos. Não tem como consumar crime se não existe a mínima condição material e nem de condição real de que se venha a gerar resultado. Tá, pessoal? Essa é a abordagem sintética do crime impossível, artigo 17. Vamos agora, pessoal, entrar no artigo 18. Mas antes eu queria ainda fechar com mais 2 exemplos do crime impossível, só para a gente ter uma gama grande de exemplos, para a gente poder ter várias opções de lembrete. Tá? Da arma descarregada já falou, beleza, do morto. Agora vamos ver outros exemplos. Um exemplo, o cidadão A, pensando que seu desafeto está a dormir, desfere pauladas. Tá? Só que ele já estava sem vida. Falei antes também. E o cidadão A, supondo que o inimigo estava na cama, dispara tiros de revólver. Tá? Só que o cidadão não tinha deitado ainda. Era lá o acolchoado, estava enrolado. Eu pergunto, aí o revólver tinha cartucho, né? Tinha. Então ele executou a ação. Pois bem, mas desde quando 8 tiros de revólver num edredom é considerado crime? Pode ser um dano, mas não um crime contra a vida, no exemplo. Então são exemplos bem comuns que trazem crimes impossíveis, tá bom? Seguindo, como eu tinha falado antes, para o artigo 18. Vamos abordar a questão logo? Vamos abordar a questão do crime impossível no final do vídeo. Mas vamos abordar logo para a gente ficar na sintonia do conteúdo. Tá? Então a gente falando do artigo 17, crime impossível. Vamos analisar uma questão concursal baseada nesse artigo. Tá? Até vamos abordar mais de uma de repente. Por que eu falo isso, pessoal? Existem artigos simples, simplórios como esse, e como eu disse para vocês em sala de aula ainda, e alguns caem toda vez em provas e concursos, etc. E pasmem, um artigo simples como esse, como o 17, não tem uma vez que a gente não se depara com ele em avaliações da FGV. Tá? Então, essas questões a gente tem que reforçar para que vocês, quando chegarem lá, consigam tentar se virar da melhor maneira possível. Tá bom? Vamos para a questão. A primeira questão, tenho 2 sobre crime impossível. A primeira questão. Referente ao crime impossível, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, nós estamos buscando a questão
assertiva, que nos apresenta um pega-ratão, provavelmente. Tá? Vamos para a assertiva A. É a tentativa não punível. E outra coisa que eu sempre digo para vocês, quando a gente se deparar com questões concursais como essa, tentem dividir quando interpretar cada questão. Tá? Olhem só a assertiva A. É a tentativa não punível. Oh, essa está certa. Mas a segunda parte da assertiva pode estar errada. Vamos lá então. Voltando à letra A. É a tentativa não punível. Até aí correto? Porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes, tornando impossível a consumação do crime. Perfeito com o que nós analisamos antes. Tá? É uma tentativa que não pode ser punível, porque os meios utilizados jamais vão poder gerar crime. Se não gerou crime, vai punir por o quê? Tá? Não tem como. Então, a assertiva A se justifica essa afirmação por estar correta. Assertiva B. Ocorre quando, óbvio, o crime impossível, ocorre quando o meio empregado pelo agente, lembram do meio que eu falei, pela sua própria natureza, é absolutamente incapaz de produzir resultado. Se o meio é incapaz de efetivar o crime, não existe possibilidade alguma dele produzir resultado. Por óbvio, a assertiva B também está correta. Assertiva C. É quando o meio empregado, ou seja, o crime impossível, é quando o meio empregado ou instrumento utilizado para a execução do crime jamais levarão à consumação. Pessoal, meio e objeto, lembra que eu falei? Se esses são totalmente ineficazes, não tem como ter resultado. O resultado é inexistente, inócuo, jamais acontecerá. Certo? E a assertiva D, que por óbvio é a ser marcada como errada, diz o seguinte: é uma tentativa punível. Pessoal, um crime impossível é um crime que jamais vai poder se concretizar. Se é um crime que jamais vai poder se concretizar, como é que nós vamos puni-lo? Não tem como. Portanto, a assertiva a ser marcada como errada é a D, porque diz que é uma tentativa punível. Não, é uma tentativa não punível. Tu não pune o que não tem como acontecer. Tá? Essa é a primeira questão concursal. Vamos para a segunda, que tem um formato diferente. Ela traz a questão de nós analisarmos a afirmação do conteúdo da matéria crime impossível e dizermos se afirmarmos se está certo ou está errado. Tá? O que diz lá? Julgue os itens subscritos acerca do crime e aplicação de penas. Vamos lá. Configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial, que tenha sistema de monitoramento eletrônico por câmeras, que possibilitem completa observação da movimentação do agente por agentes de segurança privada. Pessoal, olha a chamada. Configura crime impossível, tá? A tentativa de subtrair bens de um sistema de estabelecimento comercial onde tem monitoramento de câmeras por vigilância privada. Isso configura crime impossível? Pessoal, nem aqui, nem na China. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o monitoramento de câmera tem a ver com a possibilidade de gerar o crime? O que pode acontecer num caso como esse é as câmeras filmarem o cara cometendo o crime e depois tentar ser identificado pela polícia. Afora isso, nada, cara pálida. Portanto, a assertiva a ser marcada é a errada, porque ela está redondamente errada. Referência é só analisar como justificativa o artigo 17 do Código Penal, que trata especificamente do crime impossível. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.